Boa noite a todos e todas, bem-vindos ao Capital em Debates, um espaço destinado a temas da atualidade, a promover ou provocar reflexão sobre o assunto. A Capital Aberto recebe hoje Flávia Mouta, diretora de emissões da B3, e Edna Holanda, coordenadora da Comissão de Mercado de Capitais do IBGC. Boa noite a vocês e obrigada já de antemão pela presença. O tema desta noite é a proposta de mudanças do novo mercado, que é o nível mais alto de governança da B3. Tem uma consulta pública aberta, né, que vai do dia que começou em 2 de maio e vai até 2 de agosto, e tem muitas novidades, como revisão do selo do novo mercado, limitação de conselheiros em empresas, etc. e tal. Meu nome é Giane Carvalho, eu sou diretora de redação da Capital Aberto e convido a Flávia Mouta, que encabeça essa proposta de mudança na B3, a dar um panorama geral da evolução das regras do novo mercado e explicar um pouco para a gente o racional que traz aí, ou que estimula essa nova revisão, que é mais ampla que as anteriores. Boa noite, Flávia. Boa noite, Giane. Boa noite, Edna. Um prazer estar aqui com vocês. Edna, amiga de longa data, né, Edna? É um prazer estar com todos vocês aqui para a gente poder, mais uma vez, né, discutir aí, debater a revisão que a gente está fazendo no regulamento do novo mercado, que eu acho que é tão crucial, né, tanto do ponto de vista das empresas que ali estão listadas, como dos investidores, né? E aí, vamos passar primeiro por esse panorama, Giane, se você me permite, eu vou botar aqui na tela só para nos guiar um pouquinho, para a gente conseguir ter visibilidade do que a gente está falando aqui, e aí depois a gente começa um bate-papo aqui com vocês, tá? Eu acho que num primeiro momento vale a pena, porque muita gente questiona isso, né? Mas por que, né, fazer um processo de evolução do regulamento do novo mercado agora? É uma obrigatoriedade? De quanto em quanto tempo que tem que fazer isso? Eu acho que esse primeiro, né, slide aqui, ele é bastante ilustrativo de onde estamos e para onde vamos, né? Então, o novo mercado, ele foi lançado lá em dezembro de 2000, no ano que vem ele completa aí 25 anos, né, já de atuação no mercado brasileiro, se tornou, de fato, a grande referência do mercado de capitais brasileiro. Mais de 95% das companhias que se listam na B3, elas estão nesse segmento de listagem. E, obviamente, né, se hoje a gente for lá no site da B3 e pegar o regulamento do ano 2000, que foi a época super revolucionário, se ele se mantivesse do mesmo jeito até hoje, talvez o segmento já tivesse perdido força, talvez ele não tivesse, né, o poder que ele ainda tem hoje. E eu acho que parte, né, dessa história de sucesso do novo mercado se deve a esse olhar atento da Bolsa de fazer uma atualização de tempos em tempos, né? Então, em 2002, a gente passou por uma atualização em todos esses momentos aí. Não tem uma data específica, não tem uma obrigatoriedade, mas se você olhar aqui no tempo, entre 4 e 6 anos, a gente acaba fazendo uma nova discussão de atualização. Essa de 2023, que foi a última, ela foi uma atualização muito pontual, tá? Um único item do regulamento que foi discutido. Grandes revisões aconteceram aí mais ou menos a cada 5 anos. Então, a última grande revisão foi em 2018 e agora a gente iniciou um novo processo em 2024. Vale lembrar que tem uma etapa que é obrigatória, que é essa penúltima etapa aqui da linha de baixo, que é a audiência restrita. Essa, sim, é obrigatória, está prevista no regulamento do novo mercado, que é o momento em que as companhias que estão listadas no novo mercado, elas votam se elas aceitam ou se elas não aceitam a reforma, a revisão do novo mercado.
A etapa que a gente está agora, como a Giane bem pontuou, que é essa etapa inicial aqui de consulta pública, ela é uma etapa não obrigatória pelo regulamento. Em tese, a B3 não está obrigada a seguir esse rito de consultar, né, um público mais amplo, mas a gente acha que agrega muito valor no processo, né? Então, a gente já fez isso em 2018 e a gente está repetindo essa receita agora, porque, mais uma vez, a gente acha que de fato agrega muito valor, receber comentários, poder apresentar para o público em geral, sejam companhias, investidores, associações de classe, especialistas de governança, para que eles possam criticar a proposta que a gente está trazendo a público. E aí a gente recebe as manifestações aqui por escrito e também a gente faz N rodadas de conversa com companhias, com investidores, junto às associações, e a gente vai capturando também nessas conversas quais são as impressões de todas essas pessoas que estão envolvidas nesse processo. Recebemos as manifestações formais. E aí a gente vem para uma etapa dentro de casa, que é essa etapa de análise de todo esse conjunto de manifestações, para a gente mexer na proposta e ver o que continua fazendo sentido, o que não faz sentido mais, o que a gente tem que mexer, o que a gente tem que descartar. A gente trouxe como proposta, mas parece que as companhias não gostaram, os investidores também não viram valor naquilo, porque insistir naquela temática. Então, a gente faz uma segunda versão, digamos assim, da revisão, e aí a gente vai para uma etapa de audiência restrita, que é aquela etapa obrigatória, em que a companhia vota se ela aceita ou se não aceita, tá? E aqui, como que é a regra? Para a atualização prosperar e poder entrar em vigor, é necessário que menos de 1/3 das companhias que estão listadas no novo mercado não rejeitem a proposta. Então, é uma votação invertida, né? Então, a votação é, na verdade, pela não rejeição. Se menos de 1/3 não rejeitar, a atualização passa, e aí a gente vai para as etapas de aprovação, seja dentro da governança da própria B3 e também uma validação, uma aprovação final pela CVM para o regulamento poder entrar em vigor. E aí, fechando aqui essa primeira fala, sempre nos perguntam quando que a gente acha que vai concluir esse processo, né, de atualização do regulamento do novo mercado. Acho que não tem uma data mágica aqui, não tem uma obrigatoriedade de terminar até o dia XYZ, pelo contrário, né, a gente quer um processo bastante refletido, não à toa a gente deixou uma consulta pública, que é uma etapa voluntária, a gente deixou aberto por 3 meses, para que as pessoas possam ler, reler, tirar dúvida, né, discutir com o colega do lado, para trazer, né, boas contribuições aqui. Não temos uma expectativa de que esse processo, por exemplo, se encerre em 2024 ainda, não é o que se espera, e aí muito provavelmente a gente tem uma ideia aqui que primeiro TRI de 25 talvez fosse um chute mais certeiro, mas de novo não está nada cravado em pedra e a gente vai acompanhando aqui o volume de manifestações, o que a gente vai ter de análise para fazer aqui, para conseguir caminhar nesse processo sem atropelos, né? Para que de fato ele seja muito, muito refletido. E aqui eu te devolvo, Giane, deixando aqui na tela como que as pessoas fazem para comentar. Lembrando que nessa fase de consulta pública, a gente pode receber comentários de qualquer interessado, pessoa física, pessoa jurídica, associação. Quem quiser mandar contribuição será super, super bem-vinda até o dia 2 de agosto. Obrigada, Flávia. Antes de passar a palavra para a Edna, eu só aviso que no chat, quem tiver pergunta, comentário, alguma dúvida, pode mandar via chat, que ao final a gente reserva um tempo para responder.
Edna, primeiro eu queria ouvir o ponto de vista do IBGC, que está acompanhando essas propostas, debatendo isso nas suas câmaras. Primeiro, se era necessária essa mudança e, no geral, se ela atende às necessidades aí de melhoria da governança das empresas. Boa noite, Edna. Boa noite, Jeane. Boa noite, Flávia. Antes de mais nada, gostaria de agradecer aí a oportunidade, cumprimentar a Flávia, já disse, já parabenizei ela por essa coragem, né? Eu queria parabenizar a B3, a Flávia em especial, porque essa revisão ela é bem corajosa, ela traz temas muito polêmicos. Jane, primeiro eu gostaria de deixar claro que a área técnica do IBGC está analisando as propostas e vai ter um posicionamento. Aqui eu estou representando a Comissão de Mercado de Capitais, que eu coordeno dentro do IBGC, e nós fizemos uma discussão em 3 etapas, uma discussão longa, e temos aí alguns posicionamentos, né? A gente entende que a revisão do regulamento do novo mercado ela é muito importante, como a Flávia muito bem colocou, por conta de manter a atratividade do selo, né? A gente sabe que o ambiente de negócios e as práticas de governança elas mudam muito rapidamente no mundo inteiro e isso tem que ser contemplado dentro do regulamento do novo mercado, dentro do mercado de capitais brasileiro, para continuar sendo atrativo, principalmente para investidores brasileiros e estrangeiros. Como eu falei, né, tem vários temas muito corajosos e polêmicos, né? Eu até separei aqui alguns como colocar o selo em revisão. Eu acho que é bem corajosa essa proposta. Limitar a participação em conselhos, ter lá um número cravado de conselhos em companhias abertas e talvez em companhias fechadas, delimitar o mandato para um conselheiro perder a independência, até a inabilitação de administrador para a empresa de novo mercado, as cláusulas de clawback e cláusula malus. Então, são temas que realmente vão suscitar muita discussão. Eu acho que isso é muito importante de ser trazido, como a Flávia falou, eles vão receber vários inputs e depois revisar essa proposta, mas eu acho que o mercado como um todo discutir sobre esses assuntos, ter um posicionamento é muito importante para o mercado de capitais brasileiro. Obrigada. A Edna falou do termo polêmica, né? Tem de todas essas propostas, a que me parece que suscita mais questionamentos sobre o efeito no mercado é a colocação do selo em revisão. Queria que a Flávia primeiro explicasse exatamente em que situação o selo vai poder ser colocado, a proposta, né, em revisão, e depois um comentário de ambas sobre a possibilidade de que essa colocação em revisão dificulte a vida mesmo das empresas que tem capital aberto, né, que tem ações na Bolsa, porque a Bolsa ela trabalha muito com especulação, no bom sentido. Assim. Você imagina que a empresa está com problema, a ação cai, a empresa vai soltar um fato importante, a ação sobe. Queria entender como vai funcionar e o efeito potencial no mercado de ações. Legal, Giane. Eu deixei aqui na tela uma colinha para a gente se guiar, né, sobre o que a gente está falando. É, de fato, um dispositivo novo dentro do regulamento do novo mercado. A Edna, acho que ela conseguiu, né, pontuar aí muito bem quais são os principais pontos dessa revisão, mas esse daqui
por se tratar de um dispositivo novo, né, que está sendo criado nessa revisão, talvez ele chame mais atenção, porque gere menos familiaridade, né? Qual é a ideia aqui, né? O que está por trás dessa ideia de colocar o selo em revisão? Acho que algumas questões conceituais precisam ser tratadas aqui. Primeiro, a gente está falando aqui de algo que não é uma punição, né? O selo em revisão não é uma punição. Por quê? Toda punição demanda um processo sancionador. E o processo sancionador, pelo rito que ele tem dentro, né, de um Estado democrático de direito, ele passa por notificação, possibilidade de apresentação de defesa, contraditório. Ele tem um rito que precisa ser cumprido. Então, ele nunca é muito célere, porque é assim mesmo, porque você precisa abrir espaço para entender o ocorrido antes de gerar uma potencial sanção. Então, o selo em revisão é aquela etapa em que a gente vai conseguir dar transparência de algum evento excepcional, e vamos gravar bem isso daqui, é um evento excepcional que tira a companhia do seu curso normal dos negócios. Essa é a ideia por trás de levantar a mão e dizer, olha, o selo do Novo Mercado está em revisão, porque essa companhia, aconteceu um evento excepcional, muito crítico nessa companhia, que tira essa companhia do seu curso normal dos negócios. Essa é a concepção. E aí a gente consegue dividir aqui em 3 blocos de hipóteses em que o selo pode estar em revisão, tá? Um primeiro bloco aqui são as 3 primeiras linhas, tá? Que tem a ver com informações financeiras. Então, um primeiro bloco de hipóteses que pode gerar o selo em revisão, de novo, mais uma palavra mágica aqui, é um pode. Não existe a possibilidade de selo em revisão de forma automática, não. E a companhia vai ser sempre convocada a se manifestar, ainda que muito rapidamente, sobre o ocorrido, tá? Então, o primeiro bloco aqui de questões envolvendo informações financeiras, quando a companhia divulga um fato relevante dizendo que tem a possibilidade de erro material nas DFs, atraso superior a 30 dias e relatório dos auditores com opinião modificada. Isso aqui, esses 3 itens, podem gerar a colocação do selo daquela companhia em revisão. Um segundo bloco, né, de uma nota só, é a solicitação de recuperação judicial. Não necessariamente aqui a gente está falando de algo que vai gerar uma sanção, por isso que eu disse, o selo em revisão não conversa necessariamente com o processo de sanção, mas é uma sinalização para o mercado de que, olha, a companhia, né, acontece a recuperação judicial, ninguém quer, mas pode fazer parte do negócio, a companhia entrou nesse processo um pouco fora do seu curso usual dos negócios. E o terceiro e último bloco tem a ver com questões mais socioambientais, digamos assim, que é os 4 últimos itens aqui que estão na tela. Incapacidade de executivo por prisão ou morte, desastre ambiental público e notório, acidente de trabalho e práticas trabalhistas que violem direitos humanos. E aí, aqui, as pessoas sempre se desesperam. Meu Deus, então, quando sair uma notícia no jornal, a companhia vai estar com selo em revisão? Não, né? Porque eu trouxe aqui também para todo mundo se acalmar. Quando que isso dispara? Não é a notícia no jornal que vai disparar isso, né? Não é um acidente fatal, porque a gente sabe que há segmentos que eventualmente são mais sensíveis a essas questões que outros. Então, vai ser aquele desastre ou aquele acidente de tal proporção para a companhia que ela vai se ver instada a divulgar um fato relevante, porque
aquele acidente especificamente que envolveu 500 funcionários da empresa, todos em grau de fatalidade, aquilo pode gerar no público investidor uma necessidade de avaliar, de conhecer aquilo para avaliar a decisão de investir ou desinvestir. Então, assim, são casos muito específicos, de novo, como eu falei, para ser excepcional. Se a gente, né, depois da aprovação do novo regulamento, se a gente se deparar com uma situação de que 50 companhias do novo mercado estão com selo em revisão, para tudo, vamos reavaliar, que tem algo muito errado, né? Não é para ser chá da tarde, é para ser algo, de fato, que chame a atenção do público investidor, e o selo volta à vida normal quando a companhia, de novo, dá transparência para o público de como ela vai atuar em relação àquele evento, que é o que a gente tem aqui nessa última coluna, tá? Te devolvo aí, Giane, para a gente poder discutir. Edna, eu queria a sua visão aí, né, dos efeitos de algo que é novo, né, que não se tinha, né, uma mudança real, assim, adicionada ao que já tem de regras do novo mercado. Então, dentro da Comissão de Mercado de Capitais, a gente discutiu bastante esse item de revisão do selo. Achamos meritório em algumas situações, principalmente em atraso superior a 30 dias na entrega de informação financeira. Então, uma empresa que tem um selo que fala, olha, eu tenho as melhores práticas de governança. Atrasar o envio de informações 30 dias, realmente ela tem que tomar alguma atitude, a gente acha que sim, que deve. Também solicitação de recuperação judicial, achamos que é importante, e a incapacidade de manutenção de diretor estatutário também achamos que é factível que o selo seja colocado em revisão. Agora, vamos para os três itens de baixo: desastre ambiental, acidente fatal e prática trabalhista que enseja um fato relevante. Aqui houve uma discussão muito grande dentro da comissão. Existem desastres ambientais e desastres ambientais. Se falou muito do desastre ambiental que aconteceu no Rio Grande do Sul agora. Então, é um problema realmente que poderia colocar o selo em revisão, e a gente chama a atenção de que o simples fato do selo do novo mercado ir para revisão, isso já afeta a imagem da companhia, isso já afeta o preço do papel em bolsa. Então, achamos que tem que ter aí uma apuração muito bem feita em cima disso. Acidente fatal, a própria a Flávia já trouxe aí elementos, e também práticas que violem direitos humanos. Existe uma dificuldade muito grande de identificação de tudo isso, né? E a própria companhia ir lá e soltar um fato relevante, a gente acha que se ela faz isso, ela já está informando o mercado, e isso já vai acender um sinal de alerta. Pode ser, discutiu-se também dentro da comissão, que isso pode inibir as companhias de divulgarem fato relevante. Ao invés de, olha, se você soltar um fato relevante sobre esse assunto, o selo vai automaticamente para a revisão. Então, não vamos soltar fato relevante, vamos... Então, ao invés de estimular a transparência, ele pode até dar um freio nisso e omitir fatos, tá? E deixa eu ver se tem... e com relação a relatório dos auditores independentes com opinião modificada e possibilidade material de informações financeiras, também discutimos, só para
que vocês saibam, dentro da Comissão de Mercado de Capitais, a gente tem vários stakeholders, então tem firmas de auditorias representadas, companhia aberta, conselheiros, representantes de investidores, então temos aí uma gama, houve uma discussão e a gente acha que ainda é prematuro você ter a possibilidade de um erro material nas informações financeiras, até exercitamos isso com casos reais, que não é o caso da gente falar agora, mas exercitamos isso e achamos que talvez também seja difícil de colocar o selo em revisão nesses dois itens relacionados à auditoria independente. E aí, eu ia deixar para o... Desculpa, Flávia, te interrompi. Giane, se você me permitir, eu acho que esse é o brilho, né, do negócio aqui. Eu queria fazer alguns comentários em cima dos pontos da Edna, como a gente estava falando antes de entrar aqui no ar, né, que a gente fez várias rodadas já com companhias, com investidores ao longo desse período aí de audiência pública, e aí fica até o convite aqui para as companhias que ainda, né, as companhias de novo mercado, que ainda não participaram desses encontros, a gente ainda vai ter umas 3 rodadas aqui no mês de julho, vale a pena, porque acho que as discussões são super ricas, né? Comentando alguns itens que a Edna trouxe, essa questão do desastre ambiental, vejam como está na tela, né? Envolvendo a companhia. E a gente escreveu isso antes do que aconteceu no Rio Grande do Sul. E aí, na primeira rodada de discussão com as empresas, uma pessoa que estava na sala levantou a mão e falou assim, mas todas as empresas sediadas no Rio Grande do Sul, elas vão ter o selo dela em revisão? Eu nem tinha entendido o comentário. Eu falei, não, como assim? Por quê? A Flávia, que está escrito aqui, envolvendo a companhia. As companhias, eu falei, não, mas é que tudo leva a crer que a companhia tenha dado causa àquele desastre, não que ela foi vítima daquele desastre. Então, esse é um item que certamente a gente vai mexer na redação para a próxima rodada, porque em nenhuma hipótese foi a intenção. E aí, só um segundo comentário para ver como é tema, né? É difícil objetivar, assim. A Edna comentou, né? A incapacidade de manutenção do diretor estatutário parece ok, né? Colocar o selo em revisão. Mas vejam bem aqui a última coluna. Se a companhia, ao fazer a comunicação da prisão, tá, ou da morte do diretor, se ela, que algumas já possuem, né, que se nesse mesmo momento a companhia já apresentar, olha, eu já tenho organizado, na falta do fulano, é o ciclano que substitui interinamente, a gente já convoca um headhunter para, enfim, fazer a sucessão definitiva. Se a companhia já apresentar isso junto com a comunicação da prisão ou morte, não há que se falar em selo em revisão. Porque a companhia já supriu o que a levaria a voltar com selo à vida normal. Mesmo o atraso de 30 dias não é incomum, para dizer a verdade, né? Dificilmente a gente é surpreendido com um atraso desse. Quando a companhia sabe que vai atrasar, ela já entra em contato conosco, com o CVM, para tentar organizar um pouco a comunicação ao mercado. E como eu disse, não é automático em nenhuma hipótese. Por quê? A companhia pode atrasar 30 dias e nas interações que a gente está tendo com ela, ela fala assim, olha, 30 dias eu não consigo, mas no 32º dia eu vou divulgar, porque já está combinado com o auditor, ele vai conseguir me entregar no 32º dia. Faria sentido eu colocar o selo em revisão no 31º para voltar no 32º? Seria uma desinformação para o mercado, causaria uma confusão desnecessária. Então, mesmo em hipóteses que parecem que são muito objetivas, o caso concreto pode nos desafiar. E aí, por isso que ter uma interação, entender exatamente o que aconteceu antes de fazer o movimento do selo, nos pareceu o mais razoável num primeiro momento, né? Eu ia deixar para o final as perguntas do chat, mas como estão surgindo muitas relacionadas a esse tema, eu vou passar por elas aqui rapidinho para a gente ir para o próximo assunto. A primeira
é do Renato Sobral. A B3 vai dar publicidade à lista de empresas que votarem contra a mudança? Flávia, para você. Sim, a gente sempre dá, tá? Na última revisão a gente também divulgou, a gente divulga as manifestações no site. E depois, se o Renato quiser entrar em contato comigo, a gente guia onde que está lá no site da B3, e na votação também, a gente também divulga, tá? E um detalhe importante na votação, essa alteração a gente fez em 2018. Desde 2018, as revisões seguintes, a companhia vota, e o voto tem que ser acompanhado da deliberação no Conselho de Administração da companhia. Até 2018, essa etapa de passar pelo Conselho de Administração não era obrigatória, mas em 2018 as companhias toparam essa modificação do regulamento, então agora passa a ser obrigatório que o Conselho de Administração se manifeste em relação ao voto da companhia. Se a gente receber o voto sem a deliberação do Conselho, o voto não é computado, tá? Aqui uma outra pergunta de um não identificado: se vai ser feito anúncio público de que um selo já está em revisão. Creio que sim, né, Flávia? Sim. Sem dúvida, pela própria companhia, inclusive, pelas vias oficiais que a companhia já utiliza, tá? Tá. O pessoal está perguntando bastante se o material seu vai ser compartilhado, se a gente pode mandar. Acho que sim. Depois a gente encaminha, nós temos os e-mails de quem participou, a gente encaminha, não tem problema nenhum. Tem uma outra pergunta aqui, do Renato Sobral também: desastre ambiental é mais grave do que prisão por corrupção? Eu acho que ele está pensando numa gradação desses itens que possa ser mais ou menos, imagino, tá? Mais ou menos importante aí na colocação do selo em revisão, Flávia. A gente não fez essa gradação, tá? A gente selecionou aqui os eventos que a gente entendia críticos o suficiente, né? Que cumpriam aquela premissa que eu trouxe aqui de criticidade, excepcionalidade, né? No curso normal da vida da companhia. E aí a gente está super aberto a ouvir as manifestações, acho que muito na linha, né, do dever de casa aí que a Comissão de Mercado de Capitais já está fazendo. Olha, esse aqui talvez faça sentido, esse talvez seja mais complexo para deixar nesse primeiro momento. Se tem algo faltando aqui, é uma lista exaustiva, acho que essa é uma outra dúvida que surge sempre também. A B3 pode se deparar com outro evento que não está aqui nessa lista e colocar o selo em revisão? Não. Tá? É uma lista exaustiva para gerar segurança para as companhias também. Então, acho que tá aberto aí, estamos abertos a receber as manifestações do que vocês acham, né, que faz sentido, eventualmente o que está faltando também. Eu vou fazer só mais duas perguntas desse tema, senão a gente não avança. Tem muita dúvida. O Germano faz uma pergunta interessante, na linha daquilo do efeito que a colocação do selo em revisão vai ter no mercado. A pergunta do Germano Gonzaga Lima é: a prisão de um executivo pode ocorrer cautelarmente e não resultar em uma condenação final do executivo ao abalo da imagem reputacional da companhia, mas poderia não haver ainda, em princípio, uma decisão condenatória transitada em julgado. Eu imagino que ele está falando de fatos que colocam o selo em revisão, mas que ao final daquele processo não sejam adequados. Sem dúvida, Giane, essa é a ideia mesmo, tá? Germano, né, que você comentou. Essa é a ideia mesmo. Note que a ideia aqui é ter uma sinalização célere para o público investidor quando acontece um evento, e aqui o que vai abalar não é colocar o selo em revisão, é o evento em si, tá? Já num primeiro momento, é uma sinalização rápida que dá transparência para esse público que a companhia, né, tem algo, né, fora do seu curso normal ali na companhia. Então, não só a prisão cautelar, como a possibilidade de um erro material pode ser que lá na frente não se configure, né? O desastre ambiental que
pode ter tido causa em função de algum ato da companhia, pode se comprovar lá na frente que não foi. Então, aqui são, de fato, medidas cautelares de colocação do selo em revisão para sinalização do mercado, para transparência do mercado, e acho que é importante aqui, a gente não tem tempo para passar uma a uma, mas vocês olharem bem aqui a terceira coluna. O que faz o selo voltar à vida normal, tá? Não necessariamente é você ter todos os planos de ação implementados, mas a divulgação, de novo, a premissa aqui é transparência, é o investidor estar bem informado em relação àquele evento crítico que aconteceu, tá? Mas, Flávia, só jogando um pouquinho de pimenta na conversa, você acha que o fato relevante que a companhia divulga, ela já não enseja esse saber do investidor? Acho que você tem toda a razão, Edna, sim, mas esse mesmo investidor, e aqui a gente tem dois chapéus, na verdade, e foi bom você ter trazido esse ponto, porque eu acabei comentando só da transparência do investidor, mas a gente tem também uma missão aqui como guardião do novo mercado, né? A B3, o novo mercado é do mercado, mas nós aqui cumprimos uma função de guardar bem esse segmento de listagem. Então, você tem um quê aqui também de proteção reputacional do selo e, consequentemente, das outras empresas do novo mercado, que muitas vezes têm a sua imagem abalada quando acontece um evento numa companhia do mesmo segmento. Então, aqui é uma sinalização para o mercado também, que a gente recebe muito essa demanda, mas vocês não viram isso? Vocês não estão fazendo nada em relação a isso? Sim, estamos atuando agora, né, com o Instituto do Selo em Revisão, vamos ter essa possibilidade de atuar e, né, direcionar a companhia para que divulgue o mais rápido possível para o mercado o que ela está fazendo em relação àquele fato específico. Então, tem uma dupla função aqui, transparência para o mercado e também preservação do selo em si, né, olhando ali, inclusive, as outras companhias que ali estão, né? Legal. O próximo tema aí que eu proponho o debate é em relação à limitação de participação nos conselhos. Queria que a Flávia começasse explicando qual que é o racional por trás da proposta, depois um comentário do IBGC, da Edna, na verdade, porque o Código de Melhores Práticas já tem vários itens, né, para tentar melhorar, qualificar e garantir uma atuação mais eficaz dos conselhos de segurança, conselhos dentro das empresas. Flávia. Está no mudo, Está fechado. Flávia. Está fechado o microfone. Verdade, desculpem. Trouxe aí também um esquema, né, para a gente poder, para nos guiarmos aqui em relação a esse tema de administração. Diferentemente do selo em revisão, a administração, né, temas relacionados à administração são muito usuais nas revisões periódicas que a gente faz no regulamento do novo mercado, né? Trazer ali o mínimo de conselheiros independentes, trazer a diferenciação entre CEO da companhia e presidente do conselho. Ao longo do tempo, a gente foi melhorando ali as regras relacionadas à administração. Dessa vez, o que a gente trouxe aqui para a discussão com o mercado? Esse primeiro tema aí de limite de conselhos, que é uma discussão que acontece mundo afora, a discussão sobre o overboarding, ou seja, o mesmo conselheiro que está em uma quantidade bastante grande de conselhos, e aí, olhando, né, os códigos de governança mundo afora, inclusive a nossa grande referência, que é o do IBGC, a necessidade de disponibilidade de tempo daquela pessoa para pensar a estratégia daquela companhia e contribuir de verdade para a estratégia daquela companhia, e que não é só o tempo que ele gasta na reunião do conselho, ele tem que botar na conta ali um tempo de preparação prévia,
enfim, um tempo de fato de acompanhamento e monitoramento de todo aquele ambiente. Então, a gente está trazendo aqui como proposta o máximo de 5 conselhos de companhias abertas. Para o presidente do conselho, que a gente sabe que tem um papel adicional, né, na configuração do conselho de administração, cada presidência do conselho vale como 2 conselhos. Então, se ele é presidente de um conselho, ele só pode estar em mais 3 conselhos como conselheiro, não presidente, né? Se ele é diretor estatutário de uma companhia, ele teria a possibilidade de 2 conselhos também, e diretor-presidente, principal executivo, CEO, apenas 1 conselho, tá? Vou falar sobre essa regra aqui. Primeiro, o que a gente tem ouvido das companhias, depois quero ouvir aí da Edna, como foi essa discussão lá na comissão. Algumas companhias trouxeram, por exemplo, a provocação. Não, acho que de uma maneira em geral tem sido muito bem aceito. Acho que é uma discussão que já acontece nas empresas também, mas algumas trouxeram o seguinte: não vai ter nenhuma exceção para conglomerado, porque o conglomerado, né, os temas são similares, então faz sentido que você tenha um conselheiro em várias empresas, muitas delas são abertas também, mas só emitem dívida, não são companhias abertas, têm ação e negociação. Então teve muito essa discussão envolvendo conglomerado, né, grandes conglomerados, se haveria alguma exceção, a gente está avaliando para ajustar se for o caso. E também presidente da companhia, né, CEO, que também é conselheiro da mesma companhia, não presidente do CA, porque não pode, tem uma vedação no regulamento, mas ele ser um conselheiro dentro da mesma companhia, se não valeria também de forma diferente. Então, é um pouco dessa discussão que a gente tem tido, e discussão se não deveria valer esse limitador também, incluindo companhias fechadas. Que aqui a gente trouxe máximo de 5 companhias, de 5 conselhos de companhias abertas, e está em discussão se deveria expandir para companhias fechadas também. Então, acho que o que a gente tem ouvido um pouco nessa nossa caminhada aí é um pouco disso. Bom, na nossa comissão a gente acha meritório, achamos que é pertinente. Concordamos com o presidente do Conselho vale 2, com o diretor estatutário também, diretor-presidente também. Achamos que quando existe o conglomerado, também tem que ser dado um tratamento diferenciado, porque isso é até saudável para as companhias. Discutimos que achamos que deve sim incluir companhias fechadas, que muitas vezes elas têm o mesmo trabalho de uma companhia aberta para o conselheiro conseguir implementar governança dentro dessas companhias que não têm a obrigatoriedade. Então, achamos que também deve ser incluída, mas não temos um número para sugerir. Só achamos tímido os 30%. Flávia, a gente acha tímido. Nós pesquisamos e vimos, se eu não me engano, uma pesquisa da Spencer e uma outra da KPMG, de uma grande auditoria, falando sobre conselheiros independentes que, na média, no novo mercado, gira em torno de 40%. Sabemos que tem companhias que têm mais do que 40%, tem companhia que tem menos, mas a gente acha que 30% ainda é tímido quando se fala de novo mercado. Sabemos do desafio de empresas de menor porte, e tivemos até a sugestão de empresa de menor porte, como a própria regulamentação hoje de 20%, ela engloba essas empresas de menor porte, ela poderia ter aí um prazo para adaptação
primeiro 30%, depois 40%, então talvez isso ajudasse essas companhias, tá? Então foi essa a discussão que nós tivemos, e parabéns, achei que ficou legal, só aumenta um pouquinho o nível de independente que cabe. Uma pergunta aí, aproveitando que a Edna falou, dentro do processo de consulta pública que tá sendo feito, é possível que vocês alterem isso, aumente esses 30% para 40%, ou a consulta é apenas se isso é adequado? Aí uma curiosidade. Não. A consulta é aberta para todo e qualquer comentário, para Ou cima, seja, para há a baixo. possibilidade de que, por exemplo, uma contribuição do IBGC nesse sentido seja levada em consideração e altere esse percentual, Flávia, é isso? É possível, tá? Nessa linha, a gente tem ouvido bastante essa discussão, né, de que 30 ainda é tímido e mesmo com as companhias, acho que elas esperavam até um pouco mais. Internacionalmente, a gente sabe que o mundo está caminhando para 50%, mas eu acho que, né, não dá para importar tudo num modelo copia e cola, não é essa a intenção. A gente sabe que a realidade do mercado brasileiro ainda é uma realidade de maioria de companhias com controlador definido, né? E aí essa discussão dos 50% ainda é uma discussão difícil nesse ambiente, mas a gente tem escutado alguns números aí, 33%, 40%, então é um número relativamente usual que a gente tem escutado nas discussões, em particular com investidores, né? Vamos ver aí o que vem nas manifestações, mas não causa estranheza, não, esse ponto que Edna trouxe, acho que é uma ótima contribuição, né? E, Flávia, nós fizemos uma tabelinha lá, 40% se a empresa tiver 5 membros, continua 2 membros independentes. Então, eu acho que dá aí para subir um pouquinho a regra. Tá mandado o recado aí. Só uma perguntinha sobre esse tema e a gente passa para o próximo, porque o tempo está voando. É a Tá vendo? pergunta do Marcelo Sobreira. Boa noite. Valeria a pena incluir a discussão para Conselho Fiscal e Conselho Consultivo? Obrigado, parabéns pelo debate. Imagina, obrigada, Marcelo, né? Marcelo, isso. A gente já ouviu essa discussão também, Marcelo. Conselho consultivo, não, porque nas companhias de novo mercado, o conselho consultivo não é obrigatório, né? Então, você tem conselho de administração, comitê de auditoria obrigatório, aí comitê, sim, talvez fosse uma discussão, e o conselho fiscal, se os minoritários, assim, o deliberarem, né? Então, assim, a gente já escutou um pouco dessa discussão, não faz parte aqui da nossa proposta, mas, né, na mesma linha que a Giane perguntou antes, a gente está aberto a ouvir aí entender o que faz sentido. E eu acho que um ponto importante aqui, eu falo que a gente vai ficando velha e a gente vai juntando um monte de historinhas, né, assim, de mercado. E a Edna vai lembrar, em 2011, quando a gente discutiu o comitê de auditoria, né, trazer o comitê de auditoria obrigatório, ainda era aquilo que a gente tinha que explicar muito o que era, Sim. porque não estou entendendo, não faz sentido, e não passou, né, naquela primeira tentativa. Já em 2018 era tão óbvio, né, óbvio, no comitê de auditoria já era um caso de grande sucesso no mercado, quando a gente trouxe de novo isso para a discussão. Então, a consulta pública de revisão do novo mercado, ela também serve para isso, né? Para fomentar discussões que estão acontecendo internacionalmente, que muitas vezes a gente não consegue se debruçar sobre elas no mercado brasileiro. Então, a gente aproveita aí a edição do código do IBGC para discutir sobre os temas, revisão do novo mercado, e a gente vai calibrando o que dá para botar num primeiro momento e o que a gente tem que eventualmente ir evoluindo mesmo. Não à toa a gente diz que é um processo de evolução do regulamento, porque nem sempre dá para a gente colocar o mundo perfeito em uma revisão. Às vezes a gente precisa, né, fazer em etapas aí até atingir esse cenário ideal, né?
Outra proposta aí é que CEO e diretor financeiro devam divulgar declarações sobre a efetividade de controles internos. Queria entender isso, assim, qual que é o objetivo desse tipo de medida e o que vocês imaginam que venha de contribuições mesmo, né? Porque também isso pode, me parece, levar a algum tipo de questionamento sobre o trabalho dos executivos, né? Qual que é a ideia, Flávia? Eu acho que, já adiantando, esse aqui talvez seja o campeão de audiência, de discussões. É inspirado na SOX 404, né, uma regra americana, que, enfim, foi discutida também no Reino Unido recentemente. O Reino Unido fez uma SOX turbinada e depois teve que recuar um pouco na proposta final. Japão já tem uma J-SOX, né, eles não foram criativos nem no nome, só botaram o J ali na frente para emplacar também uma medida parecida com essa na Ásia. A ideia aqui é que você tenha o diretor-presidente, diretor financeiro, atestando, de fato, a qualidade, né, a efetividade, não a qualidade, mas a efetividade dos controles internos da companhia. E acho que esse ponto não é tão polêmico. A maior polêmica está envolvendo a necessidade de asseguração por empresa de auditoria. E aqui, basicamente, não há muita resistência das companhias no que tange a mérito. Acho que elas reconhecem o mérito e reconhecem a importância, inclusive, para a proteção da própria companhia e dos administradores. Mas a preocupação é com relação a custo, né? Acho que ainda é um instrumento, né? Essa asseguração dos controles ainda é um instrumento muito novo, né? Companhias que têm dupla listagem no Brasil e Estados Unidos já estão tendo que se submeter por conta da regra americana, mas é algo que vem para a mesa o componente de custo de maneira muito intensa, tá? Então, acho que esse é o grande componente de discussão aqui, menos de mérito, mas muito mais, né, um momento de cenário difícil para as companhias, de ainda muita instabilidade do ponto de vista econômico, e então o custo é um componente bastante relevante aqui nessa discussão. Então, estamos aguardando aí o que vem nas manifestações para a gente poder avaliar que caminhos tomar aqui. O IBGC tem já um ponto de vista sobre esse tema, Edna? O IBGC, a Comissão de Mercado de Capitais, nós discutimos em linha do que, de como a Flávia colocou, né? A gente acha que o Comitê de Auditoria, que tem aí um peso grande em ajudar o diretor-presidente e o diretor financeiro nesses itens, poderia suprir um pouco essa asseguração, e a gente acha que realmente isso é um custo significativo para as companhias, que pode girar aí entre 30% e 50% a mais de custo de auditoria, tá? Assim, um chute que a gente deu com base nas companhias que fazem SOX. Então, isso é significativo para as companhias abertas. Câmara de arbitragem, vocês ampliaram, a proposta é ampliar a utilização de outras câmaras. Eu queria entender por que dessa ampliação e como é que vai se dar, porque elas vão ter que ter um selo, um credenciamento, né, para a B3, para garantir a qualidade ali do trabalho. Mais ou menos assim? Como é que vai funcionar, Flávia? Bem isso, Jane. Eu acho que, de novo, né, me apegando aqui um pouco na história, quando esse projeto, né, de passar necessariamente por arbitragem foi discutido lá no ano 2000, a lei de arbitragem ainda era discutível se ela era constitucional ou não. Então, assim, naquele momento, fazia todo sentido que a gente concentrasse dentro de uma Câmara do Mercado que fosse administrado pela própria B3. O mundo evoluiu muito nesses quase 25 anos aí. A gente, se nós fecharmos os olhos aqui, né, quem está aqui nos acompanhando, a gente consegue, né, dizer quais são
relação às outras câmaras super respeitadas no mercado brasileiro já hoje, com bons árbitros, bons critérios, e vai passar, sim, por um credenciamento pela Câmara da B3 para você ter uma harmonização de procedimentos, não necessariamente procedimentos iguais, mas uma harmonização de procedimentos. Esses critérios vão ser publicados, né, mais adiante, para poder flexibilizar, e a companhia vai poder escolher se ela continua com a Câmara, que é administrada pela B3, ou se ela muda no seu estatuto social a arbitragem para uma outra Câmara, que vai respeitar ali os critérios de credenciamento a serem divulgados um pouco mais adiante, tá? Mas é uma flexibilização importante. Só acrescentando aqui um comentário do Germano Gonzaga, que de fato as empresas no cenário pós-2026 já vão ter um aumento de custos por conta do IFRS 1 e 2, né? Ou seja, é um custo adicional. E tem uma pergunta em relação ao tema anterior que eu vou fazer, que é da Cristiana Pereira. No caso da limitação de participação dos conselhos, ela quer saber se vocês chegaram a considerar exigir que cada companhia definisse o limite em sua política de indicação ou regimento da empresa, se não seria melhor que as empresas definissem esse limite do que a B3 regular. Eu acho que esse é um ótimo ponto. Obrigada, Cris, pela pergunta. A gente foi provocado algumas vezes, não só para esse item, mas alguns outros itens. Por que vocês não deixam? Para ti que eu explique. Vale lembrar aqui que o Instituto do Novo Mercado, ele é um conjunto de regras. E tem uma razão de ser um conjunto de regras, né? Os investidores, quando olham a companhia do novo mercado, eles têm que saber o que a companhia tem e o que a companhia não tem como regra básica, né? Como requisito mínimo. Se você deixa a cargo da companhia, aí a gente está falando de um mecanismo que se aproxima menos de segmento especial de listagem, com regras específicas e claras, objetivas, quem tem o quê, e aí você se aproxima mais de código de governança, que a gente também tem no Brasil, e ali é o espaço em que a companhia pode explicar o que ela faz a mais, o que ela tem a mais. Mas no novo mercado, ficaria muito complexo de gerenciar, inclusive para o investidor. A todo caso, ele teria que olhar na política como que aquela companhia se comporta. Não combina com o modelo, e aí não é uma crítica nem um demérito para esses outros modelos. É só o que é, né? O modelo do novo mercado é ter um conjunto de regras em que todo mundo se adequa àquele conjunto de regras, e o investidor já tem claro do que ele está falando, né? Não dá para ele ficar, né, não dentro do novo mercado, ele tem que ficar consultando uma a uma para ver como que está funcionando para aquela determinada empresa. A gente já passa por isso em alguns casos de waiver de free float, e é uma crítica grande que a gente recebe, né? Muitas vezes a companhia não consegue atingir ali o mínimo e a gente permite que ela fique abaixo daquele limite durante um certo tempo, e os investidores reclamam bastante, né, da gente dar essa flexibilidade. Eles entendem que muitas vezes é o que tem que acontecer, né, um pouco a vida como ela é, mas é um ponto de dor para os investidores você não ter aquele conjunto de regras que está sendo integralmente respeitado ali. Então, não combinaria bem com a dinâmica, né, de novo mercado, por isso. O nosso tempo já está se esgotando, Flávia. Tem algo mais aí dos slides que você queira passar para a gente dar uma acelerada e não deixar nada para trás? E aí eu leio mais algumas perguntas aqui, tem comentário, tem crítica, e aí a gente caminha para o encerramento. Eu acho que esse ponto até deixaria para a Edna aí, né? Comentar para a gente, o grande finale aí, Edna. Eu acho que a nossa ideia aqui, a gente escuta muito do mercado também, né? Sim, temos que evoluir, o regulamento faz parte do processo para que ele se mantenha atrativo no mercado brasileiro, mas você também precisa calibrar bem para os que não estão cumprindo as regras,
regras, é importante que haja mecanismos de apenação que faça sentido a depender do conjunto de regras. Então, para isso, a gente traz como proposta aqui a possibilidade de uma pena de inabilitação, quando a gente está falando ali de descumprimento de regras de fiscalização e controle na companhia, e uma elevação do valor de multas possíveis hoje. Hoje está na casa de multa máxima de R$400 mil, talvez seja um desincentivo, né? A gente precisa de multas que conversem mais com o cenário atual e uma segurança maior de gradação de agravantes e mitigadores dessa aplicação de multas. Então, acho que eu deixo isso aqui como pano de fundo final para a gente aí, Giane. Edna? Bom, eu já tinha falado com a Flávia sobre isso, né? O que deu mais discussão dentro da Comissão de Mercado de Capitais foi a inabilitação de administrador. Por quê? Porque, primeiro, uma discussão se a B3 poderia fazer, e aí a gente chegou à conclusão que sim, por ser um contrato entre as partes, mas que essa inabilitação ela poderia ser incoerente dentro da própria bolsa. Por quê? Porque o administrador ele não poderia ser administrador de empresa de novo mercado, mas poderia ser dos outros níveis diferenciados de governança e do segmento tradicional. Isso poderia trazer um risco de imagem para a própria B3. E aí a gente achou bem polêmica esse item. Aí não sei o que a Flávia tem para comentar sobre o assunto. Acho que a ideia foi conseguir ter uma possibilidade de penalidade mais dura, nesses casos, né, que se mostram tão críticos aí na vida da companhia, mas a gente só teria, aí é uma questão de competência, né, como a gente está alterando o regulamento do novo mercado, só atingiria companhias de novo mercado numa primeira visão aqui, mas enfim, vamos ver aí como vem as contribuições também, se a gente tiver que fazer ajuste, a gente faz os ajustes e volta a discutir com o mercado, né? Acho que é isso, é por aí. Perfeito. Antes de encerrar, eu vou só ler aqui uma sugestão / crítica que eu acho que até faz sentido, né? E não culpem nem a Flávia nem a Edna, que é do Roberto Faldini. Parabéns pelo debate, como sempre, show. No entanto, com todo respeito e consideração, tomo a liberdade de perguntar por que o evento não temos a participação da Abrasca, ou seja, de aqueles que representam quem emite as ações sem as quais o mercado não existe. De fato, não as culpem, isso foi uma escolha nossa da Capital Aberto, porque o tempo é curto, tem muita coisa para falar, dava para ficar, na verdade, assim, 1h30, 2 horas, com certeza. Tem muitas perguntas que eu não li por absoluta falta de tempo, mas é uma ótima sugestão e a gente volta. Essa reforma do novo mercado ainda tem muito a acontecer, depois vai ter a revisão, vai ter uma rodada final, como a Flávia explicou. A gente volta ao tema e aí a Abrasca será convidada, tá bom? Mas só para sossegar o coração do Faldini, a gente está com interações constantes com a Abrasca, IBRE, IBGC, AMEC, né, APMEC, estamos falando com todo mundo, já fizemos várias rodadas com a Abrasca, além dessas rodadas diretamente com as companhias de novo mercado, mais de 100 companhias já participaram das nossas rodas de conversas sobre o tema, então a gente está bem atento a isso também, porque a gente sabe que a Abrasca é um componente importante aqui nesse processo de revisão. Super obrigada aí, Faldini, por lembrar. Obrigada, Flávia, mais uma vez, né, pela presença aqui nos eventos da Capital Aberto. Edna, obrigada também, se vocês quiserem uma última mensagem, e a gente encerra. Acho que do meu lado aqui é agradecer, né, a oportunidade aqui da gente falar mais uma vez. Gente, eu já estou falando de novo mercado até dormindo em casa, né?
Já vou dando palestra de novo mercado para os meus filhos, para o meu cachorrinho, enfim. Mas é um prazer, é uma delícia. Acho que sempre um público super, super qualificado aqui. Contem com a gente. As perguntas que não conseguiram ser feitas aqui, me liguem, mandem mensagem pelo WhatsApp, e-mail. A gente atende de todos os jeitos. Acho que todas as contribuições são super bem-vindas. Como eu disse no início, essa etapa de consulta pública é uma etapa muito rica. A gente não sabe tudo, a gente não consegue saber tudo, a gente precisa dessa experiência da vida real que cada um tem dentro da companhia, que traga para a gente, e não tem nada cravado em pedra. Tudo que a gente precisar ajustar para maior clareza, para maior conforto do mercado brasileiro. Acho que todos temos um objetivo comum aqui, que é continuar desenvolvendo o mercado brasileiro. Então, acho que temos que ir junto nessa toada. Obrigada, Giane. Obrigada, Edna. Obrigada, também agradeço em nome do IBGC, agradeço a oportunidade. Gostaria de colocar que a área técnica do IBGC está trabalhando ainda no posicionamento formal do IBGC. Diversas comissões dentro estão debatendo, a Flávia sabe disso, já foi em várias, estão debatendo o assunto e devem encaminhar para o IBGC. O IBGC vai promover um debate no dia 23 de julho, presencial. Eu vou ter a oportunidade de moderar esse debate lá no IBGC também sobre essa revisão. E, de novo, Flávia, parabéns. Muita coragem e muita força nessa nova revisão. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Eu que agradeço a quem nos acompanhou e até o próximo Capital em Debate. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.